Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Henrique e esse é o Ateliê de Edição de Vídeo. O vídeo de hoje é, na verdade, uma espécie de resumo da nossa última aula presencial. Evidentemente, como a aula teve 2h30 e aqui no vídeo vai ter em torno de 10 minutos, nós vamos falar bem rapidamente, vai ser um resumo bem grosso modo, dizendo assim, mas só para vocês que estão em casa, só para vocês verem um pouquinho do que nós conversamos na última aula. E também é um pouco o exercício que nós vamos fazer a aula que vem, esse exercício que eu vou fazer na aula de hoje, no vídeo de hoje. Então vamos lá? Nessa aula, o nosso objetivo é fazer uma exposição correta. Aqui eu estou usando esse correta entre aspas, porque isso que é correto, na verdade, depende do que você quer fazer. No entanto, como nosso objetivo aqui é a edição de vídeo e não a fotografia, nós que estamos captando essas imagens em vídeo, nós vamos preferir nós vamos sempre procurar deixar o fotômetro no zero. Isso vai preservar a maior parte dos valores de branco e a maior parte dos valores de preto da nossa imagem. Evidentemente, esse teste que eu estou fazendo aqui, ele é com fotografias, e na aula que vem nós também vamos fazer fotografias, mas eu já deixo a dica aqui que quando nós formos fazer vídeos, normalmente nós vamos deixar o nosso obturador entre 40 e 60, a velocidade do nosso obturador entre 40 e 60. Eu não vou entrar no porquê disso agora, preferencialmente nós vamos deixar o obturador em 60, se tiver muito escuro a gente pode baixar essa velocidade para 40, mas essas limitações vão impor algumas outras condições, a gente só tem outros dois parâmetros para ajustar na hora que estamos fazendo um vídeo. Porém, para fins didáticos, vale a pena a gente dar uma olhada nos efeitos e ver o que acontece quando a gente mexe na velocidade do obturador numa câmera fotográfica. Então, rapidamente, vamos falar o que é a exposição. Exposição é, na verdade, você calibrar alguns parâmetros da câmera para que você consiga a imagem que você deseja. Basicamente, nós temos 3 ajustes para fazer uma exposição. Nós temos a abertura, nós temos a velocidade, ou obturador, e nós temos o ISO. A abertura, como eu falei na aula, e vou repetir aqui, é a íris da lente que tem nas lentes fotográficas. Essa íris, vocês devem entendê-la como uma torneira. A íris ela controla a entrada de luz que chega no sensor, a quantidade de luz que chega no sensor da câmera fotográfica. Ou seja, quanto mais aberta estiver essa torneira, mais luz vai chegar no sensor, e quanto mais fechada, menos luz vai chegar até o sensor. Isso provoca alguns efeitos na imagem, e nós vamos ver aqui um pouquinho mais pra frente. De todo modo, só para voltar um pouco, exposição, o que é uma exposição correta? É uma exposição de uma forma que a imagem tenha características visuais que você que está fotografando deseja dar para essa imagem. Portanto, é difícil a gente falar no que é uma exposição correta. Depende muito do olhar de quem está fotografando. Para nós que vamos editar os vídeos, é importante que esses vídeos cheguem na ilha de edição com a maior quantidade possível de valores de preto e valores de branco. Porque na edição de vídeo nós podemos alterar essas propriedades e podemos deixar o vídeo com a aparência, com a cara, vamos chamar assim, com a cara que nós desejamos. E para que a gente tenha um controle um pouco maior, é necessário que a maior quantidade de valores de preto e de valores de branco chegue nos clipes de vídeo. Fecha parênteses, vamos voltar para a fotografia. Então, nesse exemplo que eu vou fazer para vocês, nós estamos querendo uma imagem que se assemelha àquilo que eu estou vendo. Ela se parece com a cena que eu estou observando, que eu vou fotografar. Ou seja, ela tem praticamente a mesma luminosidade, as mesmas cores, a mesma definição daquilo que eu estou vendo. Então eu vou fazer uma exposição para uma cena que eu montei aqui, para que vocês tenham uma ideia um pouco mais prática. Eu sei que às vezes ficar falando é difícil entender, mas para que vocês tenham uma ideia um pouco mais prática de como funciona fazer a exposição de uma câmera fotográfica. E, evidentemente, coisas que você deve se preocupar na hora que você tá calibrando a câmera. Então, rapidamente, eu falei para vocês que nós, no ateliê de edição de vídeo, jamais vamos usar a câmera no modo automático. E isso é verdade, nós sempre vamos usar no modo manual. No entanto, para fins didáticos, é importante que vocês vejam o que acontece quando a gente coloca a câmera no modo automático. O que significa colocar a câmera no modo automático? Significa que nós vamos deixar que a câmera faça algumas escolhas para você, principalmente no que diz respeito à exposição. Ou seja, quem vai fazer a exposição? É
a câmera. A partir de presets que existem dentro dela, ela vai determinar o que é uma exposição correta. Agora, como nós vamos ver, não necessariamente a decisão da câmera é a decisão que você quer. Vamos dar uma olhada. Então, ó, se a gente apertar o botão de Live View, nós vamos conseguir ver nesse monitorzinho da câmera a cena que está em frente à lente. Importante dizer que nesse momento eu estou ao ar livre, o dia está um pouco nublado. Essa seria a qualidade de luz ideal para a gente, uma luz difusa, que não está chegando a luz dura, a luz direta em cima do objeto. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre iluminação, talvez num outro vídeo. Então nós temos na borda do quadro uma jarra com flores e no fundo da imagem nós temos alguns outros elementos, tem uma régua, tem um outro vasinho, agora tá meio borrado, né? Tá meio, a gente não consegue ver direito o fundo. De qualquer forma, isso é o que a câmera julga uma exposição correta. Quem fez essa exposição foi a câmera. Então, assim, se eu for olhar a cena que está por trás da lente, eu posso dizer que isso é bem próximo daquilo que eu estou vendo. Mas não necessariamente essa é a imagem que eu quero. Então, para falar um pouco sobre todas as opções que nós temos, ou pelo menos algumas das opções que nós temos, eu vou mudar a câmera para o modo manual. Nesse ponto, uma observação, realmente não importa se você tem uma câmera, uma Canon, uma Nikon, esses controles que nós estamos falando hoje, abertura, velocidade e ISO, eles têm na maioria dos equipamentos, inclusive em alguns celulares tem esses controles. E esses controles, eles são idênticos para todos os dispositivos. Qualquer câmera profissional ou semi-profissional e alguns celulares vão ter esses controles de velocidade, abertura e ISO. Então, se vocês forem olhar na barrinha superior, essa câmera que nós estamos vendo é uma câmera T4i. Ela é bem parecida com as câmeras mais antigas que nós temos na fábrica. Então, se vocês forem olhar, nessa barrinha superior, ele tem um M, dizendo que está no modo manual. Nós temos o controle de velocidade, onde ele está nos informando que essa velocidade é 1/500 de segundo. Logo ao lado, esse F5.0, a nossa abertura. Eu não vou entrar em detalhes agora do porquê, do F, exatamente o que significa isso. Só é importante vocês lembrarem que quanto menor esse número, maior será a abertura do diafragma, a abertura da íris da lente fotográfica. Ou seja, quanto menor o número, mais luz está entrando, está chegando até o sensor. Por sua vez, quanto maior o número, menos luz está chegando ao sensor. Em outras palavras, quanto menor o número, mais aberto está a íris, mais aberta está a íris, mais aberto está o diafragma. Quanto maior esse número, mais fechado estará o diafragma. E logo ao lado nós temos o valor para o ISO. ISO é a sensibilidade do sensor à luz. Quanto menor o número do ISO, menos sensível à luz. Quanto maior o número do ISO, mais sensível à luz. Quando nós usamos ISOs mais baixos? Normalmente quando nós estamos fotografando com luz do dia, com luz natural, ou com muita iluminação artificial. Quando nós usamos ISOs mais altos? Quando nós estamos filmando ou à noite, ou em situações pouco iluminadas, um ambiente que tenha uma lâmpada fluorescente, por exemplo, que esteja meio escuro. É importante notar também que quanto maior o número do ISO, mais ruído nós vamos provocar na nossa imagem. Nós não vamos falar muito de ruído hoje, mas basicamente é o tamanho do grão, o tamanho da sensibilidade, e isso vai aparecer na imagem fotográfica. Isso pode ser um efeito desejado, mas na maioria das vezes nós vamos querer o menor grão possível. Quando vocês estiverem filmando, vocês vão perceber que nem sempre é possível deixar o ISO baixo. O ideal seria que nós usássemos até 400, mas nem sempre isso será possível e, infelizmente, o resultado disso vai aparecer na imagem. Então, voltando, esse primeiro aqui é a velocidade do nosso obturador. Esse primeiro dado aqui, 1/500. O que isso está falando? Que o nosso obturador ele vai abrir por 1/500 de segundo. Ele vai expor o nosso sensor à luz nessa velocidade, uma fração de segundos. Ou seja, 1/500 é uma velocidade rápida do nosso obturador. Esse valor 1/500 está assinalado porque foi o último valor que eu usei na câmera. Assim que eu mudar esse parâmetro e desligar, a câmera meio que vai salvar esse valor e quando eu ligar de novo, vai estar o novo valor ajustado. Mas você pode ajustar livremente
livremente o valor do obturador, lembrando aqui que para nós que vamos usar imagens em movimento, vamos produzir imagens em movimento, é interessante que o obturador esteja sempre entre 40 e 60, preferencialmente em 60. Caso esteja muito escuro, nós podemos baixar para 40. Ao lado nós temos a abertura, que, como eu disse, é o tamanho da abertura das lentes. As lentes, normalmente, elas vão de 1.2, 1.4 até aberturas muito pequenas, tipo 0.22, 24. Essas bem fechadas, elas são para situações muito específicas. Normalmente, as lentes que têm aberturas maiores, elas são mais caras. E normalmente as que têm aberturas maiores são também lentes fixas, ou seja, não são lentes zoom, onde você pode alterar a distância focal da lente. Normalmente vai ser uma lente só, vai ser a 24, vai ser a 50, normalmente vai ser uma lente fixa. Nós vamos falar sobre lente fixa em outra oportunidade, sobre essa diferença. Aqui nós vamos olhar uma lente 2.8, como seria a abertura maior e indo até a abertura menor dela, que é um f22. Essa seria toda a nossa variação na abertura dessa lente que eu estou usando. Nós poderíamos ir de f2 até f22. Não vou entrar em detalhes do que são essas frações agora. E aí, só para não entrar muito em detalhes no que é o ISO, mas para a gente dar uma olhadinha, basta vocês notarem que o ISO normalmente, a sensibilidade do ISO normalmente vai dobrando. E quanto menor for esse número, menos sensível, menos ruído nessa imagem. Quanto maior for o número, mais sensível à luz, mais ruído na imagem. Então, como vocês podem ver, normalmente ele vai dobrando o ISO, né? Bom, se nós apertarmos o Live View agora, ele vai mostrar a exposição desses parâmetros que tá, ou seja, velocidade 500, 1 sobre 500, né? f5.0 e o ISO 400. Esse Live View é uma ótima forma da gente entender o que está acontecendo com a nossa fotografia, principalmente quando a gente está aprendendo. E ele está nos mostrando a exposição que nós teríamos com esses parâmetros, com esses ajustes da maneira como eles estão agora. Se nós pressionarmos aqui o botão do obturador, vocês vão ver que o fotômetro está nos indicando que, é quase como se a câmera falasse: isso é o que eu acho da exposição que você fez. Ou seja, ele está nos dizendo que está subexposto, ou seja, não está no zero e está no valor negativo, portanto, subexposto. Isso significa uma imagem mais escura. Quando está subexposto, é uma imagem com valores de preto mais altos nessa imagem. Então, vocês podem ver que está mexendo um pouco o fotômetro. Isso se deve a iluminação natural, às vezes entra uma nuvem, sai a nuvem, e isso influencia diretamente na quantidade de luz que está chegando na cena. Então, vamos começar a ajustar os valores dessas configurações para a gente chegar ao máximo possível numa exposição correta entre aspas, que seria o fotômetro no zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mexer no obturador, e isso só para vocês verem o que vai acontecer. 1 sobre 500 é bastante rápido. Eu posso baixar essa velocidade só para a gente ver o que vai acontecer. Então, vejam só, se eu baixar muito, vejam que o fotômetro ele passou para o lado positivo da escala. Ou seja, está dizendo, o fotômetro está nos informando, que eu tenho mais valores de branco do que seria necessário para uma exposição correta. Importante notar que a câmera ela está num tripé, ela está parada, e normalmente quando nós usamos velocidades mais baixas e estamos fazendo fotografias, ou seja, a cena que nós estamos fotografando ela será parada, é recomendável, é super recomendável que vocês usem um tripé. Caso contrário, a imagem sairá tremida, porque dificilmente vocês vão conseguir manter a câmera fixa numa posição quando vocês fizerem o clique, se essa velocidade estiver muito baixa. Para nós que vamos fazer imagens em movimento, isso não importa muito, porque isso que está sendo registrado já está se mexendo, então não importa a velocidade ser baixa nesse sentido. Nós estamos usando velocidades mais baixas por outros motivos. Então, basicamente, é assim, se nada na cena de vocês estivesse mexendo, vocês podem usar velocidades muito baixas. E isso não teria nenhum impacto negativo, entre aspas, na
qualidade da imagem de vocês. Só por diversão, vamos fazer isso. Vamos baixar para o máximo possível a velocidade do obturador dessa câmera. O máximo possível não, mas enfim, vamos colocar com 1 segundo. Ou seja, o que isso significa? Significa que o obturador ficará aberto durante 1 segundo até fazer essa fotografia. Essa é a nossa exposição do sensor à luz, o tempo que o nosso sensor ficará exposto à luz. Nossa imagem ficou muito super exposta, a gente nem consegue ver o que está na cena, então eu vou ajustar alguns outros parâmetros, eu vou baixar o ISO para 100, então isso significa que o sensor está menos sensível à luz, o menor valor de sensibilidade à luz, que é o ISO 100, e agora se eu segurar o botão AV e mexer na roda seletora, eu vou conseguir calibrar os ajustes da íris, ou seja, a abertura. E minha ideia é deixar essa abertura um pouco menor para corrigir a exposição. Então, vejam, a abertura 22 é o mais fechado possível para essa lente. Vocês conseguem ver o fotômetro, ele está dizendo que está um pouquinho superexposto ainda. No entanto, nós já conseguimos ver essa cena. Isso está relativamente próximo da imagem que eu quero criar, então vamos fazer a foto. Eu apertei o botão disparador e levou exatamente 1 segundo para que essa foto fosse feita. Aqui a gente consegue ver que a imagem levou um segundo para ser feita, com o f22 e o ISO a 100. Ele tem outras informações, nós não vamos entrar nesses detalhes agora. E se a gente colocar a fotografia, a gente pode ver que tudo está certo. Eu consigo ver os números da régua, eu consigo ver as plantas que estão lá no fundo. Essa área branca aqui da flor que está em primeiro plano, ela ficou um pouco mais super exposta do que eu gostaria. A gente não consegue ver muito os detalhes das pétalas, mas é uma foto que tá ok, assim. Elas estão um pouco mais brilhantes do que eu gostaria, essas flores. Mas tá tudo certo, a gente pode dizer. E a gente deve notar que a planta do fundo, embora ela esteja escurecida, ela tá perfeitamente em foco. A gente vai falar disso adiante agora. Então, esse foi o nosso exemplo usando uma velocidade muito baixa, de 1 segundo, com uma abertura muito fechada, ponto 22, com o ISO a menor sensibilidade possível, o ISO 100. Então, só para notar que assim, com essa configuração, se eu estivesse segurando a câmera na mão, ou se eu estivesse tirando foto de alguém que está se mexendo, uma foto parada, né? A imagem é parada, mas a pessoa está se mexendo, essa foto ia ficar borrada com certeza. Dificilmente você conseguiria segurar a câmera durante 1 segundo na mesma posição, e essa tremidinha que você deu com a mão já ia fazer com que a imagem ficasse borrada. Então, para fotos paradas, ou a chamada foto still, eu com certeza posso dizer que você não vai querer velocidades tão baixas se você estiver segurando a câmera na mão. Aqui a gente tem um exemplo, eu fiz essa foto com a mão, só para vocês verem o efeito do que acontece. Realmente ficou muito, muito tremida essa imagem. E isso não é um resultado satisfatório. Assim, isso pode ser a sua criação artística, pode ser que você propositalmente queira esse efeito, mas aqui no caso ele meio que estragou a cena que nós queríamos fotografar. A gente tem uma regrinha que é mais ou menos assim, a velocidade do seu obturador deve estar um pouco acima da distância focal da sua lente. Aqui eu estou usando uma lente que tem uma distância focal de 35mm, então se eu deixar o obturador em 50, em 40, eu vou conseguir tirar fotos na mão que não saiam tremidas com essa lente. Isso não é bem assim, isso depende se a pessoa está se movimentando, a cena, né? Quem está passando em frente à câmera, se ela está se mexendo também. Mas normalmente é essa regrinha, mas nós estaremos fazendo imagens em movimento, então volto a dizer a vocês, nós vamos usar o obturador sempre entre 40 e 60, preferencialmente a 60. Agora vamos dizer que você está tirando uma foto parada de algo que está se mexendo mesmo, um bebê, um cachorrinho que está correndo. Com certeza você vai preferir usar o obturador acima de 125, que já é uma velocidade um pouco mais rápida, né? Uma fração de segundos é 1/125. Então, essa fração, esses centésimos de segundo,
seria o ideal para fotografar fotos paradas de objetos ou pessoas que estão se mexendo. Essa seria uma espécie de uma margem de segurança para objetos que estão se mexendo. Evidentemente que quanto mais rápido esse objeto estiver se mexendo, mais interessante você aumentar ainda mais a velocidade do obturador. Então, nesse caso, vocês podem ver que a imagem ficou realmente muito escura. Então, para tentar resolver isso, eu vou abrir um pouco mais a íris. Eu cheguei no máximo dessa lente, que é 2.8, e eu vou agora aumentar um pouquinho a sensibilidade do ISO. 400 passou um pouquinho, eu acho, olha lá, tá um pouquinho mais brilhante do que eu quero. Eu vou baixar o ISO para 200, e agora vocês podem ver que o fotômetro está nos indicando uma superexposição que é mais ou menos semelhante à superexposição da foto anterior. Nós estamos um ponto para cima daquilo que o fotômetro nos indicaria como uma exposição correta. É praticamente idêntica à exposição da foto anterior. Se vocês forem notar, tem outras diferenças na imagem e é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Então, nós tiramos a foto e vejam agora, com a mesma exposição, o nosso fundo da imagem, ele aparece desfocado. Por que que isso acontece? Porque a nossa íris está a mais aberta possível. E essa é uma relação mesmo. Quanto maior a íris, quanto maior a abertura da íris, a tendência é que o fundo da imagem fique borrado, fique desfocado e a gente perca, consequentemente, o que nós chamamos de profundidade de campo. Por sua vez, com a íris mais fechada, a gente ganha profundidade de campo, o fundo tende a ficar em foco, sem estar borrado. O brilho da imagem, ou seja, os valores de branco, eles são muito semelhantes. A gente também não tem a definição da pétala das flores, etc. No entanto, o que mudou foi isso. O fundo ficou desfocado com uma abertura maior. E isso aconteceu porque eu estava filmando com uma abertura maior, ou seja, um número menor da abertura. Como eu falei para vocês, como eu expliquei, quanto menor, maior a abertura da lente. Portanto, nós temos esse efeito do fundo desfocado. Pode ser que vocês queiram isso na imagem ou pode ser que não. Normalmente, para imagens em vídeo, imagens em movimento, nós vamos preferir profundidade de campo, ou seja, nós vamos querer que o fundo também apareça sem estar borrado. Não é uma regra, pode ser que vocês queiram esse fundo fora de foco, mas normalmente no vídeo nós preferimos da profundidade de campo, nós queremos dar profundidade de campo às nossas imagens em vídeo. Então, o que a gente pode notar com certeza é que a íris, ela aumenta ou diminui a quantidade de luz que chega até o sensor. Se ela estiver mais aberta, chegará mais luz. Se ela estiver mais fechada, chegará menos luz. Mas isso implica diretamente na profundidade de campo da nossa imagem. Mais aberta, menos profundidade de campo. Mais fechada, mais profundidade de campo. Então, para imagens paradas, para fotografias still, normalmente nós definimos a velocidade do obturador que nós desejamos e a partir disso nós calibramos os outros controles, a abertura e o valor do ISO, pensando também se nós queremos mais profundidade de campo ou menos profundidade de campo. Como eu falei, no vídeo nós vamos usar valores de velocidade entre 40 e 60. Isso vai implicar provavelmente íris mais fechadas e ISOs mais altos. Depende, como volto a dizer, isso depende da quantidade de luz que nós teremos na cena que estamos filmando. Então, normalmente, a gente pode usar o controle automático só para a câmera nos dar o pontapé inicial de como está essa exposição, caso nós não tenhamos um fotômetro manual, que seria um aparelho mais profissional, para a gente conseguir medir a luz que está chegando. Normalmente a gente poderia usar o valor automático para a câmera nos indicar alguns parâmetros, alguns valores de parâmetros, e aí nós voltamos para o modo manual e reajustamos de acordo com a informação que a câmera nos forneceu. Nem sempre isso vai ser possível, nem sempre isso é necessário. Se a hora que vocês tiverem um pouco mais craques, vocês realmente vão dispensar esse ajuste automático. E por enquanto é isso, galera, o que eu tinha para falar para vocês sobre exposição. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre fotografia, nós vamos fazer um exercício prático de fotografia e é isso. Um abraço.